Queria começar logo com um texto bíblico. Fariseus, cego. Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Parece que temos aqui uma lógica de que não é limpe primeiro o interior para depois limpar o exterior. É limpe o interior para que o exterior também fique limpo. Parece que precisamos sim colocar a nossa atenção naquilo que há lá dentro, no nosso coração. Muito mais sobre o nosso coração do que sobre o nosso comportamento. Mudar de dentro para fora. Falamos bastante sobre isso nos domingos passados. Falamos sobre a necessidade de um autoexame sincero, profundo. No domingo passado falamos sobre a nossa sede. Que sede é essa que a gente tem? A gente tem sede de tanta coisa. E concluímos que a nossa principal sede é sede de Deus. Mas o que esse texto nos traz é que nós precisamos limpar o interior. E precisamos colocar o nosso foco em limpar de dentro para fora. Mas limpar o quê? Eu comecei a pincelar isso na primeira pregação da série. Mas queria trazer um texto agora para a gente, está lá em Lucas 6. Que diz: nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está no seu coração. Porque a sua boca fala do que o coração está cheio, porque o nosso comportamento, ele é um reflexo daquilo que está no nosso coração. Nós temos aqui uma ilustração de fruto e de árvore. Quem é a árvore? A árvore somos nós. Eu sou a árvore, você é a árvore. E nenhuma árvore boa dá fruto mau, e nenhuma árvore má dá fruto bom. E ele fala sobre este fruto, e o fruto da árvore. E sabe qual é o nosso foco muitas vezes como religião, como igreja? É de focarmos em arrancar o fruto mau. Nós perdemos e focamos a nossa energia em irmos na árvore e arrancar os frutos podres. E arrancar os frutos que são ruins. Adianta, meu povo. Talvez a gente dê uma maquiada naquela árvore. Talvez a gente deixe aquela árvore mais bem apresentada. Mas o que devemos fazer não é focarmos a nossa atenção em arrancarmos o fruto podre, mas em pararmos para pensar e procurar entender o que há com essa árvore. Por que esta árvore está produzindo esse fruto podre? Somos especialistas, e aí Jesus chama de fariseu cego, e o do religioso, e o religioso tem, e as igrejas de uma forma geral, nós acabamos focando muito em ir lá na vida das pessoas e querer arrancar os frutos maus. Um foco muito grande no comportamento. Mas a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Isso mostra que a manifestação comportamental, ela vem de algo que está lá no fundo do nosso coração. E nós precisamos focar no coração e fazer a pergunta: o que é que está gerando fruto podre? Porque senão a gente vai ficar trabalhando só com poda, de sair lá arrancando. E aí vou sair de casa e tenho que arrancar e arrancar. Não que isso de alguma forma não tenha algum valor. Mas o nosso foco não pode estar nisso. Nós vamos ter que olhar mais para dentro. Nós vamos ter que olhar lá para dentro. Mas como fazer isso? Nós vamos ter que enxergar os nossos pecados. Eis um problema.
Nós somos muito ruins de enxergar os nossos próprios pecados. Nós somos muito bons em enxergarmos os pecados das outras pessoas. E somos muito ruins em enxergar o nosso próprio pecado, em reconhecer o nosso próprio pecado. Olhem para Adão e Eva. Estava lá no paraíso, quando Deus chegou, isso foi o que houve. Um saiu jogando culpa no outro. E depois jogaram culpa na serpente. Adão disse: foi a mulher que o Senhor me deu. Isso não acaba bom de peia? Foi a mulher que o Senhor me deu. Como nós somos ruins de olharmos para dentro de nós e conseguirmos assumir os nossos verdadeiros problemas. Parece mais fácil sair catando fruto podre e jogando fora para ninguém ver. E tentando controlar na ponta do galho se esse fruto está surgindo. Você já começa a surgir, você já vai lá e corta. Será que funciona? Precisamos falar mais dos nossos pecados. Um ambiente de graça, um ambiente não legalista, não acusador, é fundamental para que nós possamos abrir o nosso coração. Abrir o nosso coração diante de Deus, abrir o nosso coração para nós mesmos e abrimos o nosso coração para as pessoas que caminham com a gente. Precisamos desse ambiente da graça para falar sobre pecado e para falar sobre o nosso pecado. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Existe pecadinho e pecadão? Esse é um senso comum gospel. O que é o senso comum gospel? É dar uma resposta objetiva para essa pergunta aqui. Não existe pecadinho e pecadão. E eu vou dizer sim, existe pecadinho e pecadão. Existe. Existe sim. Ah, pastor, o senhor está falando que tem pecado que tem uma consequência maior, que outros têm a consequência menor, mas que para Deus não tem pecadinho e pecadão? Tem. Tem pecadinho e pecadão. Existem pecados que são maiores. Se pecar é errar o alvo, existem coisas que fazem com que eu erre o alvo assim absurdamente. Eu dei um tiro assim, pegando a mira está ali, eu atirei para trás assim, de tão pecado que isso é, de tão errado que isso é, de tão fora do propósito de Deus que isso é para a vida da gente. Existe pecadinho e existe pecadão. E eu pergunto para vocês, qual o maior pecado? Qual o maior? Qual será o maior pecado? Alguém vai dizer assim: é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa é uma resposta objetiva dos crentes quando perguntam qual é o pecado que não tem perdão, né? Então é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual é o maior pecado? E como descobrir? Como descobrir qual o maior pecado? O que a gente entende? A gente entende que a lei, ela veio para imputar o pecado no mundo. E quando eu falo de lei, eu estou me referindo sim, também à Torá. A Torá são os 5 primeiros livros aqui, ó. Os 5 primeiros que estão aqui é chamado de lei. Então eles vieram a lei vem, de acordo com Paulo, para imputar o pecado no mundo. Então eu posso olhar para a lei, talvez para poder identificar qual é o pecadão, qual é o grande pecado, qual é o maior pecado. Vamos olhar para a lei, olhemos para os mandamentos. Fora a Torá ela tem 10 mandamentos, concordam? E tem 613 outros mandamentos. Qual destes será? Pastor, tem mesmo esse negócio de pecadinho e pecadão? Eu passei a minha vida toda dizendo que não tem pecadinho e pecadão. Você pode dizer que não tem pecadinho e pecadão? Diante da grande misericórdia de Deus, isso se torna insignificante. Mas olha o que Jesus disse em Mateus 23 e 26. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Ou existe algo mais importante? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Mas eu não sei se vocês já se tocaram onde que eu vou chegar. Quando eu pergunto qual é o maior pecado, e se eu estou olhando para a lei, para entender na lei qual é o maior mandamento, para identificar o maior pecado, para onde que eu vou? Eu vou para Mateus 22.
quando chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, qual o maior mandamento da lei? Qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem o quê? Toda a lei e os profetas. Tudo que está aqui se resume nesses dois mandamentos, porque este é o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nosso maior pecado é não conseguir cumprir o maior mandamento. O nosso maior pecado é de não amar a Deus e não amar ao próximo. Isso revela a nossa maior enfermidade e a maior impureza do nosso próprio coração. Santo Agostinho diz: ame a Deus e faça o que você quiser. O que é que ele está dizendo com isso? Libertinagem, será? Não. Cumpra o maior mandamento e faça o que você quiser, porque o resto é besteira. E o resto será cumprido a partir do grande mandamento de amar a Deus e amar o próximo como a nós mesmos. Mudar de dentro para fora é mudar aquilo que me impede de amar a Deus e ao próximo. Meu povo, coloquem o foco nisso daqui agora, porque é nisso que nós precisamos colocar o nosso foco para mudar de dentro para fora. Não é o frutinho da árvore, não é porque você está mentindo, porque você está aí lá mexer o comportamento. O que é que em meu coração tem me impedido de amar a Deus de toda força, de toda alma, de todo entendimento, e ao meu próximo como a ti mesmo? O que é que tem me impedido de fazer isso? O que é que tem me impedido de fazer isso? E nós vamos precisar aprofundar isso. No livro que a gente está indicando, que é De Dentro para Fora, do Larry Crabb, ele fala de dois tipos de pecados. Ele fala das transgressões dos padrões bíblicos, que são tipo as ordenanças, o que é o padrão bíblico de viver. Mas ele fala do segundo tipo de pecado, que é a transgressão de amar a Deus e ao próximo, ou não amar a Deus e ao próximo. E é sobre isso que nós precisamos colocar o nosso foco e a nossa atenção. É não colocar o foco no comportamento, mas ir lá no fundo do nosso coração e se perguntar: o que tem me impedido de amar a Deus? O que tem me impedido de amar o próximo? Porque esse é o maior pecado, porque esse é o maior mandamento, e esse é o maior desvio que nós possamos cometer na nossa vida. É não amar a Deus de toda força, de toda alma, de todo entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Eu não sei quantos de vocês pegaram um livro para ler, mas o livro ele fala de dois comportamentos, ou na verdade duas coisas do nosso coração, que ele destaca como coisas que impedem a gente de amar a Deus e amar ao próximo. Ele fala do sentimento de autoproteção e ele fala do sentimento de cobrança que nós temos. O autor escolheu esses dois. Eu vou me distanciar do autor aqui agora, embora eu vá incluir isso em algum momento. Mas eu queria pensar junto com vocês, sim, quais são as questões em nosso coração que têm nos impedido tantas e tantas vezes de amarmos a Deus de todo o coração e o nosso próximo como a nós mesmos. Vocês estão comigo? O que a gente vai fazer agora? A gente vai entrar no nosso coração, a gente vai entrar na revelação bíblica, a gente vai entrar nos princípios. Pode colocar o próximo slide, porque o próximo slide ele mostra uma tabelinha. E eu quero falar primeiro dos pecados originais, que tem a ver com a queda, e quero falar dos pecados pós-queda, que são pecados que vêm como consequência da queda. E como que esses fatores, e eu não pretendo aprofundar nada disso, quero pontuar com vocês, de como que esses fatores, eles impedem a gente de fato, frutificar, amando a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E se nós temos que colocar o nosso foco em limpar o interior, é sobre isso. E são essas questões que nós precisamos enfrentar, que nós precisamos encarar. Não adianta você ficar indo na ponta do galho, querer arrancar o fruto podre.
Nós precisamos olhar para dentro do nosso coração, para os pecados originais e os pecados pós-queda, que refletem tendências do nosso coração. Eu, quando for apresentar aqui, eu não quero dizer com isso que todos esses pecados, você tem todos. Talvez algum desses seja muito forte em você e está sabotando a sua capacidade relacional, está sabotando a sua relação com Deus e está sabotando a sua relação com o próximo. E é sobre isso que a gente precisa enfrentar, é isso que a gente precisa encarar de frente. E não ficar lá na ponta, querendo arrancar o fruto podre, como quem quer mudar um comportamento simplesmente, ou se afastar de um mau hábito. A gente precisa tratar o nosso coração. Porque se você limpar o interior, o exterior também vai limpar. Mas se você ficar só arrancando o fruto podre do galho, vai chegar uma hora que você desiste. Você pode até ter algum sucesso, mas chega uma hora que você desiste. Então chega, meu povo. A gente precisa olhar para o nosso coração e tratar esses pecados como pessoas que confiam na graça, com pessoas que sabem que o que nós estamos falando aqui é pessoas salvas em Cristo, que compreendem a salvação e o perdão de Deus, mas que querem viver uma vida transformada, que querem se afastar de tendências do nosso coração que nos impedem de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Vamos para o primeiro? O primeiro é querer ser Deus. Isso para mim é um pecado original. O pecado original é isso. É querer ser Deus. E não adianta a gente ficar querendo tratar o nosso comportamento, se a gente está ficando com raiva, se a gente está querendo matar o próximo, se a gente não está querendo, está vivendo cheio de problema, se a gente ainda está querendo ser Deus. Precisamos olhar para o nosso coração e reconhecer: Deus é Deus e eu não sou Deus. Deus é Deus e eu não sou Deus. A pegadinha da serpente no Éden foi justamente essa: se vocês comerem do fruto, vocês serão igual a Deus. Se vocês comerem, vocês serão igual a Deus. E parece que a gente continua vivendo o mesmo problema, querendo ser Deus. O filho pródigo chega para o pai e diz: eu quero o que é meu. Está aí, alguém cheio de mérito. Eu quero o que é meu, e eu quero viver a minha vida do meu jeito. A palavra murmuração, quando você vai na origem da palavra murmuração, quando o povo está ali no deserto e chega diante da terra prometida, e eles vão lá ver aquela terra e volta, mas vê o gigante e volta, e eles começam a murmurar. A palavra murmuração, ela tem uma expressão que diz mais ou menos o seguinte: se eu fosse Deus, eu faria diferente. E nós queremos ser o nosso próprio Deus. E queremos assumir o lugar de Deus na vida das pessoas que se relacionam com a gente também, tendo poder sobre elas, tendo controle sobre elas, embora que Deus, nosso Deus, não é um Deus que controla porque dá liberdade, mas a gente quer ser esse Deus carrasco sobre o outro. Então a primeira coisa que a gente precisa olhar no nosso coração é dizer todo dia no espelho: Deus é Deus e eu não sou Deus. Deus é Deus e eu não sou Deus. Olhar para os seus filhos, naquilo que você está enfrentando, que está encarando na sua realidade familiar, e dizer: eu não sou Deus. Olhar para o seu casamento e dizer: eu não sou Deus. Olhar na relação com as pessoas, onde você está muitas vezes ali estabelecendo um juízo, você não é Deus. E como isso atrapalha a gente, adoece a gente na nossa relação com o Pai. Vamos ser sinceros. Parece que Deus muitas vezes é o nosso office God. É o nosso office boy. Quem está a serviço de quem? Quando Jó entra no embate com Deus, tem uma hora que Deus chega para ele e diz: Jó, vem cá, Jó. Senta aqui, cara. Vem para o meu lugar. Onde é que você estava quando eu estabeleci as leis do universo, quando eu criei, quando eu separei a terra, quando eu fiz o que fiz? Onde é que você estava, Jó? Ele disse: Jó, sabe esses animais difíceis de domar? Eu tenho todos eles na minha mão.
Ele chega para Jó, Jó, senta aqui agora, Jó. Pega aqui, bota a capa, pega uma vara aqui. Você vai ser o juiz agora. Julga aí as pessoas. Você não sabe de tudo, Jó. Meu povo, que papo foi aquele de Deus com Jó? E no final Jó pede desculpa e diz assim: eu estava falando de coisas que eu não sabia, de coisas que eu não entendia, coisas que são maravilhosas demais. Eu falei como alguém que soubesse de alguma coisa, mas eu não sei de nada. Nós não somos Deus, você não é Deus. Deus é Deus e nós não somos Deus. Segunda coisa é a desobediência. Para mim isso é pecado da queda, é pecado original, porque Deus disse: não coma da árvore. Era uma ordem clara: não coma da árvore, você vai morrer. Se vocês comerem, você vai morrer. E nós desobedecemos. Adão e Eva desobedeceu. A gente fala de Adão e Eva às vezes com raiva, né? Como se Adão e Eva fossem o culpado de a gente ser o que a gente é. Mas a gente é o Adão e Eva. Você é o Adão e a Eva. Aquilo é uma representação daquilo que existe no nosso coração. E esse pecado original é o pecado cometido por todos nós. Porque nós somos essa pessoa e que queremos viver a vida do nosso jeito, que queremos assumir o controle da nossa vida, que queremos controlar o nosso futuro. E sabotamos a nossa relação com Deus, nossa relação com o próximo, adoecemos, ficamos estressados, ficamos doidos. E desobedecemos. Interessante quando fala de Jesus, Jesus vem restaurar todas as coisas. Lá em Filipenses diz que ele foi obediente até a morte, e morte de... Por que ele fala que Jesus foi obediente? Porque a obediência é o antídoto da queda. É quando um homem e uma mulher chega e diz: eu não sou Deus. E se eu não sou Deus, eu tenho um Deus a quem eu obedeço. E eu me coloco diante desse Deus. E quantas vezes nós estamos sabotando a nossa vida? O nosso principal e maior pecado é de querermos ser Deus e não querermos obedecer a Deus. Nós temos as nossas próprias regras. Minha vida, minhas regras. Vivo do jeito que eu quero. E tenho um Deus como meu auxiliador, para me ajudar a realizar os meus planos e os meus projetos. Meu irmão, isso é pecado. E não é pequeno não. E vem lá do fundo do teu coração. Isso vai desembocar lá na ponta do galho, num bocado de fruto podre. E é sobre isso no coração que a gente precisa tratar. O outro da queda é a desconfiança. Porque eles não só desobedeceram, mas eles desconfiaram, que disseram assim: se comer vai morrer. A serpente diz: não, não vai morrer não. E aí o homem ficou desconfiado, não acreditou naquilo que Deus tinha dito. E quantas vezes nós adoecemos na relação com Deus, porque nós perdemos a confiança em quem esse Deus é. Basta os problemas aumentarem, o acocho, sabe, a doença demorar, sabe, o desemprego passar de 6 meses, sabe, basta as coisas começarem a piorar, que você começa a questionar, realmente a desconfiar se Deus realmente é o que é. Nós desconfiamos. E quando desconfiamos nesse Deus, vamos desconfiar do nosso semelhante. Aí vem os pecados pós-queda. E o primeiro deles é a transferência de culpa. A gente está cheio disso em nossas relações. O tempo todo a gente está transferindo culpa para o outro. Impressionante como no aconselhamento pastoral e nos consultórios de terapia, de psicologia, como nas mesas de bar dessa cidade. As pessoas estão ali falando da culpa dos outros e de transferindo a sua culpa. Chega, precisamos parar e dizer qual é o meu erro, qual é o meu pecado, qual é a minha falha. Pare de transferir culpa, de justificar e de dizer: mas também eu fiz, mas a gente sempre mete uma vírgula, diz: eu fiz, ponto. Por que eu fiz? Enquanto a gente não parar de se justificar, a gente não vai encarar os nossos problemas, vai querer ficar mexendo no comportamento, não adianta, tem que tratar o coração. Para de transferir culpa. O seu coração tem essa tendência, porque isso tem a ver com o pecado original e com o pecado pós-queda, porque depois da queda foi o que eles fizeram um para o outro, só jogando culpa um para o outro, só jogando culpa um para o outro, e nós continuamos fazendo as mesmas coisas. Outro pecado pós-queda é a autoproteção. E aí sobre isso o Larry Crabb fala, gasta um capítulo todo para falar sobre isso. Porque na hora que acontece a queda, o que acontece com Adão e Eva? Eles olham um para o outro
E eles vão atrás de roupa para se cobrir. O que eles estão fazendo quando eles estão se cobrindo um do outro? Eles estão se protegendo do outro. A nudez passa a incomodar. E agora eu não mostro tudo, eu escondo, eu me protejo. O sentimento de autoproteção é enorme. Vem um evangelho que olha para a gente, quando a gente levar um tapa numa face, a gente vai oferecer a outra. E como que a confessar os nossos pecados uns aos outros, onde que está a autoproteção? Parece que a autoproteção sabota o amar a Deus e amar ao próximo. Porque se eu estou me autoprotegendo, eu estou querendo esconder e manipular alguma coisa, e na verdade eu preciso jogar tudo na mesa e dizer eu sou isso, entendendo que eu tenho um Deus lá que sabe de tudo, que é Deus, que é amor, que é misericordioso, que vai operar na minha vida. Quanto das coisas que nós fazemos preocupados com a opinião do outro, com o que o outro vai achar, com a imagem que isso vai trazer de mim. Quanto que isso nos escraviza, estamos o tempo todo nos autoprotegendo. Pastor, mas não é para menos. Não é para menos porque a gente está vivendo com um bando de alma cebosa, um bocado de gente complicada, que bota o dedo na cara da gente, que fere a gente. É natural que a gente se proteja, o senhor não acha não? Acho. Mas vem um Jesus e manda andar mais uma milha, vem um Jesus e fala de um retorno a uma intimidade com o Pai. Até mesmo quando você ora, você está se autoprotegendo. Deus, o Senhor sabe que eu sabe que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Para de se autoproteger. Para. Confia nesse Deus de amor. E se abre para relações profundas, onde você possa viver o que é o último versículo do paraíso. Eles estavam nus e eles não tinham do que se envergonhar. Essa nudez não é física, ela é de alma. A autoproteção sabota a nossa vida. O medo também é um outro pecado pós-queda, porque o homem fica com medo, fica assustado. Todos, quando Deus aparece, eles pulam para trás dos arbustos. O Wayne Jacobson, que escreveu um livro chamado Deus Me Ama, ele fala do Cristo, Deus que se faz carne e habitou entre nós, como um Deus disfarçado, para que pudesse se aproximar do homem sem que o homem tivesse medo. O amor perfeito lança fora todo medo. A partir da queda passamos a ter medo de Deus, a ter medo das pessoas, a ter medo da vida. O medo controla a vida da gente. Aí está cheio de fruto podre na ponta da árvore e você está achando que tem a ver com o quê? Precisamos olhar para o nosso coração e encarar de frente todos esses pecados. Os pecados originais, que também não são apenas de Adão e Eva, são os nossos. De olharmos para esses pecados pós-queda, que é a transferência de culpa, de autoproteção, o medo e a busca por mérito. Como nós buscamos isso, meu povo? Como a gente busca merecer? Parece que a gente já nasce procurando merecer o amor de alguém e ir atrás desse amor e dessa completude. Como nós buscamos merecer, a religião vem e diz para você que se você fizer tudo certinho, você vai merecer a bênção de Deus. Mas o Evangelho não é sobre um homem que merece algo de Deus, mas sobre um Deus que ama um ser que não merece nada. Nós buscamos o tempo todo o mérito e a religião traz uma falsa sensação para a gente de que a gente merece alguma coisa. Quanto mais tempo o cara tem de igreja, às vezes mais besta ele é, e era para ser o contrário. Quanto mais tempo a gente tem de caminhada com Deus, era para a gente entender mais ainda que a gente não merece nada. Mas a religião vai trazendo um senso de que eu já li a Bíblia, de que eu conheço tudo, que eu já olho para as pessoas assim com um jeitinho diferente. Eu já falo diferente. Sabe, eu não faço nenhum pecado errado, está tudo certinho na minha vida. Sabe, eu olho para os pecados, para os frutos podres que as pessoas têm na árvore, e no meu eu consegui estabelecer um negócio aqui, eu fiz uns torniquetes nos galhos, que não está saindo o fruto podre, eu consegui controlar um bocado de coisa. E aí você vem, Jesus chama essas pessoas de quê?
de sepulcro caiados. Porque são bonitos por fora, mas são podres por dentro. Nós precisamos encarar de fato a realidade que existe dentro de nós, no nosso coração. Eu vi um irmão aqui da Candeias, que ele veio de uma outra igreja. E ele um dia chegou para mim e disse: pastor, engraçado, que eu era de uma igreja mais rigorosa. Eu era de uma igreja mais legalista, mais rigorosa. Ele ficou procurando uma palavra assim para falar da igreja que ele fazia parte, mas com muito carinho, com muito amor. Mas eu vim de uma igreja que existia um combate ao pecado muito grande, assim, muito grande. E aí, combate ao pecado, leia-se, aos frutos podres que estão nas pontas dos galhos das árvores. Eu vim de uma igreja onde o negócio lá era bem rigoroso, e eu me sentia ok. Porque eu olhava para aqueles pecados ali e eu não cometia aquilo ali. Eu não adulterava, eu não era desonesto, eu dava o dízimo tudo que eu ganhava, sabe, eu não xingava ninguém, não batia em ninguém, sabe, eu estava ok. Aí ele foi e falou assim: aí eu vim para Candeias, uma igreja que o pessoal diz que é liberal, uma igreja que o pessoal diz que sabe, que não se fala muito de pecado. E aqui eu não me sinto ok. Cada vez que eu saio, eu muitas vezes estou percebendo quanto eu sou pecador e quanto eu tenho uma coisa que eu preciso mudar. Porque tem a ver com isso aqui. Tem a ver com isso aqui, ó. E é para isso que a gente tem que olhar. Você está querendo ser Deus? No fundo, quem está obedecendo quem? É Deus que te obedece ou é tu que obedece a Deus? Como é que é isso nas tuas relações, nas tuas decisões? Como é que é a desconfiança? Desconfiança do outro, a desconfiança de Deus. O negócio aperta, você já desconfia. A transferência de culpa, como é que é isso nas tuas relações? O sentimento de autoproteção, de medo, de busca por mérito, como é que é isso? Nossa natureza pecadora facilmente vai nos dar uma sensação de que nós merecemos muita coisa. E vamos cobrar isso. O Larry Crabb gasta um capítulo só para falar do nosso sentimento de cobrança. Quem não leu, leia. Vai falar de autoproteção e de cobrança muito forte. Eu aumentei a lista porque eu acho que não é só autoproteção e cobrança. Tem mais coisa que está no nosso coração, que tem a ver com o pecado original e com os pecados pós-queda, que aliena a gente, que adoece a gente. E não adianta você ficar indo querer catar o fruto podre que está no galho da árvore. A gente precisa olhar para o nosso coração de verdade e identificar essas questões. Amém, meu povo? Mas é fácil, pessoal, identificar. Quando você olha para essa lista aí, o que é que você pensa, sabe? Assim, pastor, não sei se eu tenho esses negócios aí não. Eu não estou acostumado a me analisar dessa forma. Eu estava mais acostumado a pegar aqueles pecados que a igreja sempre falou. E está tudo bem com aquilo ali. Aquela coisa moral mesmo, sabe? Aquela coisa moral, mais objetiva, mais fácil de identificar. Se eu estou mentindo, se eu não estou, mas como falar de controlar o outro, de não assumir minhas culpas, de querer ser Deus na minha vida e não perceber o quanto que está me sabotando, é um negócio mais difícil de eu discernir se eu estou tendo ou não estou. Eis a questão. Saiamos da superficialidade, vamos para uma análise mais profunda do nosso coração. É por isso que a gente tem crente que está velho, mas é imaturo. Crente que está velho, não tem nenhum pecado desse, que entra nas igrejas, assume qualquer cargo, faz qualquer coisa em qualquer igreja, mas é uma pessoa difícil, manipuladora. Nós precisamos ir a fundo disso. E o Lero destaca algumas coisas que podem ajudar a gente a descobrir os nossos pecados particulares. Eu vou só pontuar, talvez domingo que vem eu volte um pouco a falar sobre isso. As 3 coisas que podem nos ajudar a enxergar melhor os desvios do nosso coração. A primeira é o Espírito Santo de Deus. Meu povo, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai chegar para o Espírito Santo de Deus e vai dizer: Espírito Santo de Deus, vem e revela. Sabe,
o que há de podre no meu coração, não é no galho, não, porque no galho eu sei. O que está de podre na ponta do galho eu sei. Eu quero saber sobre o meu coração, me mostra. Você sabe que o Espírito Santo, uma das funções dele é convencer a gente de quê? Convencer da justiça, do juízo e do pecado. Que pecado é? A gente já pensa em coisa imoral. Não, esses pecados que a gente falou. Então separa tempo com Deus, numa relação com Deus que tenha como objetivo olhar para dentro de você e enxergar o que há dentro de você que precisa mudar. Tenha coragem de fazer isso. Tenha coragem de chamar o Espírito Santo de Deus para esquadrinhar o teu coração. Orar como Davi dizendo: sonda-me, ó Pai, prova-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É relacionamento, é intimidade, é fechar a porta do quarto, é ter uma relação com o Espírito Santo de Deus que habita em você, pedindo a Ele que revele quais são as coisas do seu coração. Qual foi a última vez que você parou com Deus para perguntar isso? Parece que a nossa oração com Deus é mais a gente pedir coisa, né? Se Ele é o nosso office God, Ele serve para isso, né? Ele não é um velhinho de barba branca, de vermelho, com saco, que a gente vai para a presença dEle para pedir as coisas e sai. Presença de Deus é lugar para discernirmos melhor o nosso coração. E às vezes a gente precisa ir para esse lugar com o Pai e ficar calado. E deixar o Espírito falar, Ele mexer com você. Qual foi a última vez que você foi para um canto e ficou em silêncio com Deus? Ah não, pastor, o senhor está em que mundo, hein? A vida está caindo, o mundo está se acabando, as coisas estão acontecendo aqui, eu vou parar para ficar sozinho, em silêncio com Deus? Vai não, bichão. Continua correndo. Para ver se tu não se perde do teu próprio coração. Para. E convida o Espírito Santo de Deus para falar contigo, para discernir tua alma. Quais são as questões do meu coração que estão me adoecendo, estão me levando a pecar contra ti, Pai, que estão me fazendo errar o alvo de uma forma tão absurda? Me mostra, me revela. Segunda coisa é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Olha o que é que diz em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Essa é a palavra de Deus. Como é que está sendo o teu tempo de palavra? E aí isso aqui não é aquela coisa de ficar estudando a Bíblia, de ficar uma leitura exegética ou apologética de defesa da fé. Não, é de uma leitura devocional, simples, infantil. Uma leitura viva, uma leitura de um coração que quer conhecer mais e quer discernir as verdades de Deus. A gente sofistica demais a nossa leitura bíblica e parece que se afasta do básico. Você não precisa ser inteligente para Deus falar com você através da Bíblia. Isso é a invenção de uma elite pensante do cristianismo. Porque a palavra é viva e ela é eficaz e ela fala com qualquer pessoa. Pastor, mas isso aqui que esse texto falou com esse irmão aqui não está certo biblicamente não. E se Deus falou? É lógico que a gente precisa sim de uma análise, mas a gente tem os papéis para isso. E vai ser importante aprofundar, mas cuidado que eu estou falando de um público tão racional que não consegue se derramar na palavra para discernir sua própria alma. E por último, a comunidade. Gente, tá um negócio bom para poder revelar as coisas ruins do coração da gente? É gente. Você quer descobrir seus defeitos? É uma frase do irmão que diz: você quer descobrir seus defeitos? Case. Você quer descobrir suas dificuldades? Se relacione. E como nós precisamos
de gente que caminhe com a gente, que tenha intimidade com a gente, para ajudar a gente a discernir os pecados que nós temos nos nossos corações. Aquele amigo que olha para você e diz: cara, mas tu quer ser Deus mesmo na tua vida, né? Você tem esse amigo? Ou todo mundo que fala com você está ligado no modo de autoproteção, e entendendo que você está ligado no modo de autoproteção e não está abrindo seu coração? Quem é a pessoa que te vê nu? E eu não estou falando de nudez física, por favor. Quem é a pessoa que te vê nu? Como você é, que caminha contigo, que é seguidor de Jesus, e que vai olhar para você e vai, sabe, identificar, e vai poder falar coisas para você. Você quer essa pessoa na tua vida? Ah não, pastor, não quero ninguém para ficar apontando dedinho na minha vida para dizer o que eu tenho que mudar. Eu não estou conseguindo dar conta nem das coisas que eu já mudei. Não quero ninguém apontando nada não. Não vai funcionar. A gente precisa de comunidade. Essa comunidade, ela é terapêutica, ela exorta, ela aponta no bom sentido. Agora isso precisa ser dentro de uma relação de intimidade. Não use isso como argumento para você sair daqui apontando os pecados dos outros, dizendo: ah, não quero ouvir seus pecados, não, por agora eu vou falar. Isso tem que ser com alguém que você caminha junto. Porque apontar o pecado de quem não caminha contigo é muito mais um dedo acusador do que alguém que está ali na força do Espírito para ajudar você a entender qual é a tua fraqueza. E nós precisamos dessas pessoas. A gente é tão carente disso, que às vezes o único espaço que a gente tem para abrir o nosso coração com muita sinceridade é num ambiente de consultório psicológico. E como nós precisamos do ambiente de consultório psicológico terapêutico, mas as nossas relações precisam assumir este lugar também, para que nós possamos discernir melhor o que há de fato e de verdade no nosso coração. O Espírito Santo vai ajudar. A palavra vai ajudar. E nós precisamos viver em comunidade. Nós precisamos de pessoas caminhando com a gente, para que nós possamos encarar os nossos verdadeiros pecados, que nos fazem errar o alvo de não cumprirmos o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Olhe para os pecados originais, olhe para os pecados pós-queda, e identifica e esquadrinha o teu coração, para você entender em que você precisa mudar, de dentro para fora. Amém, meu povo?